Vamos iniciar agora o simulado de verbo da banca 6 Gran Rio. A primeira questão de 2023. Considerando-se a correlação adequada entre tempos e modos verbais, a alternativa que, respeitando a norma padrão, completa o período iniciado pelo trecho, a autora também teria sido lida se esse se aqui, ó, ele já é marca de um tempo verbal. E aqui quer que considere tempos e modos verbais. Qual é o tempo que a gente utiliza o se, a condição, a dúvida? Olha, a autora também teria sido lida se aqui já traz para a gente uma condição. Ou estaremos falando de um tempo no futuro, no indicativo ou subjuntivo, que é o quê? Que é o tempo da dúvida, o tempo da possibilidade, da condição. Escrever, então vamos completar, tá? Vamos ler e completar para ver se faz sentido. Às vezes você não sabe isso. Ai, não consigo lembrar qual é o tempo. Então completa para ver se faz sentido, ó. A autora também teria sido lida se escrever seus contos em outra língua? Não, né? Não faz sentido. Isso daqui é subjuntivo, mas nós utilizamos o infinitivo no futuro. E aí, o que antecede é o quando. Quando escrever, tá? Não o se. O se, ele é marca de pretérito imperfeito do subjuntivo. A autora também teria sido lida se escrevera seus contos em outra língua. Esse escrever é o quê? Toma cuidado aqui para não confundir com o futuro. O futuro é o do escreverá. Aqui não é escreverá, é escrevera. Escrevera é pretérito mais que perfeito. É passado. Não pode ser, porque aqui é uma condição, é uma possibilidade, tá? Então não pode ser. Por quê? Porque é passado do indicativo. E o indicativo é o tempo da certeza. A autora também teria sido lida se tiver escrito? Também não. Se teria escrito? Também não. Ó, a autora também teria sido lida se teria escrito? Aqui você já não pode, não faz sentido você continuar com a mesma conjunção aqui, ó. A mesma locução verbal, né? Verbo ter mais particípio. A autora também teria sido lida se tivesse escrito seus contos em outra língua. Exatamente isso. Por quê? Porque a autora também teria sido lida se esse se é pretérito do subjuntivo. No subjuntivo, a gente usa o que no presente, o se no pretérito e o quando no futuro. Então, eu falo assim: eu espero, eu desejo que você esteja bem. No pretérito, eu digo se você estivesse. Ou se for o verbo, se fosse o verbo estar, né? Se fosse o verbo ter, que é esse caso aqui, se você tivesse, ó, aqui, ó, no pretérito. Se você tivesse. Uma coisa que eu sempre digo, o pretérito imperfeito do subjuntivo é o único que vai ter esse SSE no final. Então, gravem isso, porque isso com certeza vai ajudar vocês a gabaritar. Ó, e quando e tiver. Por quê? Porque no futuro do subjuntivo a gente usa o infinitivo conjugado. Como aqui está em terceira pessoa, tiver, tá? Logo, gabarito, letra E. Questão 2. Em que frase o verbo irregular destacado está empregado de acordo com a norma padrão da língua?
Aqui na questão 2, o problema pode ser de conjugação, mas quando fala o verbo de acordo com a norma padrão, geralmente o verbo está escrito errado, tá? Não é só o tempo verbal, porque às vezes você olha ali o tempo, pode ser, o tempo está errado, está conjugando um outro verbo, o verbo ver no lugar do vir, pode ser. Mas muitas vezes é um erro ali de ortografia também, tá bom? Então vamos lá. Os médicos preveram que ela teria condições da doença. Qual é o problema aqui da letra A? Os médicos previram que ela teria condições da doença, não preveram. Se eu me opôsse às suas orientações, ela me advertia. Opor-se chega a ser ruim, né? A gente não consegue nem ler, porque o verbo é opor, mas como que a gente fala? Opusesse, não opôs-se, tá? Minha mãe sempre me acudia nos momentos difíceis. Qual o nome do verbo, gente? Acudir. Minha mãe sempre me acudia. Tomem cuidado com isso. Maria José sempre soube defender filhos e netos. Perfeito. Verbo saber, soube. Letra E. Quando entrava numa briga, ela sempre intervia em meu favor? Não, ela sempre intervinha em meu favor. Ok? Deixei isso anotado aqui para vocês, corrigido, porque para vocês entenderem, né, e copiarem, para saber como se escreve o verbo. Então, o verbo prever na terceira pessoa do plural, do pretérito imperfeito, é previram. O opor é opusesse, o acudir é acudia, na letra D tá correto, e o intervir é intervinha, ok? Pretérito imperfeito do subjuntivo. Questão 3. E eu, espantada com o espanto, eu que de certa forma já me acostumara à paisagem gradeada, fiquei sem saber o que dizer. O uso do verbo em destaque no pretérito mais que perfeito simples. Aqui ele já fala que acostumara é pretérito mais perfeito. Do indicativo estabelece que o fato apresentado por esse verbo se deu antes de outro fato passado. Por quê? Porque o pretérito mais perfeito, ele é o passado do passado, tá? Quando eu cheguei, meu esposo já fizera a comida. Só que a gente não fala assim, né? A gente fala tinha feito. Quando eu cheguei, meu esposo já tinha feito. Nós utilizamos o pretérito mais que perfeito na sua forma composta, que é o ter mais particípio. Tinha feito, tinha comprado, tinha comido, tá bom? É o que nós mais utilizamos, isso cai muito em prova também, tá bom? Vamos lá. Esse mesmo significado é encontrado no que está destacado em. Então, que é o significado do passado, tá? Vamos lá. Ela já foi uma mulher alegre e jovial. Isso é passado do passado? Não, é pretérito perfeito, ela foi. A mesma cena se repete ao nascer de cada manhã. Isso é passado do passado? Não, isso é presente, é constância. A velha senhora estava sentada na calçada enquanto amanhecia. Isso é, isso é passado do passado? Não, tá? Não é passado do passado. Na última manhã, a velha senhora chegou e o sol já tinha surgido. Tinha surgido exatamente o que eu expliquei aqui, ó. É o composto do pretérito mais que perfeito. Vocês têm que gravar isso, que
o ter mais particípio, o ter no pretérito imperfeito, que é o tinha mais particípio, pode gravar, tinha mais particípio, é o tempo composto do pretérito mais perfeito, tá? Então, na última manhã, a velha senhora chegou e olha só, caso você não soubesse o que é isso. Ela chegou e o sol já tinha surgido, é o passado do passado. Ela chegou, é passado, mas antes disso, o sol já tinha surgido. Por isso, gabarito letra D. As grandes impressionariam qualquer um que chegasse à cidade. Impressionariam. É futuro, né? Futuro do pretérito. Gabarito letra D. Questão 4. No trecho, esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor, se ele assim quiser. A forma verbal destacada expressa a noção de poderia. Poderia é o quê? É futuro do pretérito. E como eu já expliquei, o modo subjuntivo, ele traz o quê? Ele traz uma ideia de futuro. E de futuro não, de dúvida, de algo, de uma possibilidade. É melhor assim, tá? No indicativo, a gente tem o tempo da certeza, mas o futuro também traz essa ideia de possibilidade, de dúvida. É algo que a gente deseja, mas não sabe que vai acontecer, tá? Uma hipótese. Quando eu tenho um poderia, que é um futuro do pretérito, esse limite poderia ser dado pelo próprio consumidor. Poderia, mas não aconteceu, não é passado, não é presente, não está acontecendo. É o quê? É uma hipótese, gabarito letra C. Por quê? Porque esse tempo verbal é o tempo da hipótese, é o tempo da possibilidade, é o tempo da dúvida. Em que frase, questão 5, o verbo destacado está flexionado quanto a número e pessoa, ó. A banca não vai falar singular e plural. A banca não vai falar primeira, segunda, terceira. Ela vai falar número e pessoa. Número é o quê? Singular e plural. Número é singular e plural. E pessoa? Primeira, segunda e terceira. Do que? Do singular ou do plural. Qual é a primeira pessoa do singular? Eu. A segunda, tu. A terceira, ele e ela. Qual é a primeira pessoa do plural? Nós. A segunda, vós. A terceira, eles e elas. Então, em que frase o verbo destacado está flexionado quanto a número e pessoa, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa? Quer saber se o verbo está concordando, tá? Se o verbo está concordando em número e pessoa com o quê? Com o sujeito. Se ele está flexionado de acordo com a norma padrão. E aí, o que que a gente tem aqui? Além de concordância verbal, além de flexão de número e pessoa, nós temos aqui voz passiva pronominal ou voz passiva sintética. O que que é essa voz passiva? É quando eu tenho um C, que eu chamo de PA, que é partícula passivadora. Esse verbo aqui está na voz passiva, o sujeito está depois, mas o verbo precisa concordar com o sujeito. Isso é muito importante, tá? Vou dar um exemplo que é bem fácil e que com certeza você já viu, já ouviu alguma vez. Que é aquele exemplo do vende-se casas, vendem-se casas, tá? Então eu tenho aqui, ó. Vende-se casa. Vendem-se casas. Vende-se casa está correto. Por quê? Porque casa. Deixa eu trocar a cor da caneta. Porque casa está no singular. Casa é o sujeito e concorda com o verbo no singular. Aqui, ó. Essa frase está na voz passiva sintética.
E vendem-se casas. Vende-se. Tá certo ou tá errado? Tá errado. Por que tá errado? Porque aqui casa tá no singular. E casa é o sujeito. O verbo precisa concordar com casa, então aqui tá errado. Deveria ser no singular. Esta frase aqui tá errada, ó. O correto é vende-se casa. Professora, mas não pode ser no plural? Pode. Se o sujeito também estiver no plural, assim, ó, vendem-se casas e vendem-se casa. Novamente. Vendem-se casas está correto. Por quê? Porque casa está no plural e o verbo está concordando com o sujeito. Perfeito. E vendem-se casas está errado. Porque se o verbo está no plural, casas tinha que estar no plural. Mas se casas está no singular, o verbo também tem que estar no singular. Porque na voz passiva sintética, o sujeito está depois. Na dúvida, você passa para a voz passiva analítica. Casas são vendidas. Ok? Isso vai te ajudar a resolver esse tipo de questão. Então vamos lá. No texto, relacionam-se aos clichês a ideia de eternidade, aos chicles a ideia de eternidade. Esse verbo está correto ou não? Relacionam-se. O que se relaciona aos chicles? A ideia de eternidade. Qual o sujeito? A ideia de eternidade. Tá na dúvida? Coloca na ordem direta. Qual a ordem direta, professora? Sujeito, verbo, complemento. A ideia de eternidade se relaciona. A ideia de eternidade se relaciona. Ah, então a ideia sujeito está no singular, o verbo deveria estar no singular? Exatamente. Referiu-se à eternidade, sem se dar conta, as duas meninas. Quem que referiu-se à eternidade sem se dar conta? As duas meninas. As duas meninas está no plural, então referiram-se. Isso daqui tinha que ir para o plural. Tá errado também. Enganam-se a respeito da eternidade aqueles que creem nela. Quem se engana? Aqueles que creem, tá no plural. Então o verbo tem que estar no plural. Enganam. Ah, o verbo também tá no plural, então tá certo. Gabarito, letra C. Todos os anos consome-se muitas balas e chicletes. Muitas balas e chicletes são consumidas. Balas e chicletes está no plural. Então o verbo deveria estar no plural, consomem-se. E letra E, em muitas culturas, defendem-se calorosamente a existência da eternidade. A existência da eternidade que é consumida, que é defendida. Então, esse defende tinha que estar no singular. Por quê? Porque a existência está no singular. Logo, gabarito, letra C. Eu coloquei isso aqui. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Aqui, ó. As correções, tá? O correto seria relaciona-se no singular para concordar com a ideia. Referiram-se no plural para concordar com as duas meninas. A letra C está correta. Consomem-se no plural para concordar com muitas balas e chicletes. E defende-se no singular para concordar com a existência, que também está no singular. Questão 6. A forma verbal em destaque está empregada de acordo com a norma padrão em atualmente comercializa-se
diferentes criptomoedas, mas a Bitcoin é a mais conhecida de todas as moedas virtuais. Percebam que é praticamente a mesma questão. É praticamente a mesma questão aqui. Qual é a diferença? Essa era de 2021 e todas estavam na passiva sintética. Essa aqui é uma questão de 2018, nem todas estão na passiva sintética, tá? A diferença é essa, mas é para você fazer a mesma coisa. A forma verbal em destaque está empregada de acordo com a norma padrão. Olhar qual que está concordando, qual está errado, porque não está concordando com o sujeito. Atualmente comercializam-se diferentes criptomoedas, porque diferentes criptomoedas são comercializadas. A especulação e o comércio ilegal, de acordo com alguns analistas, pode tornar as bitcoins inviáveis. As especulações e o comércio ilegal podem tornar. O que aconteceu aqui? Ele coloca aqui uma oração intercalada, ele vai colocar um adjunto adverbial, ele vai colocar um aposto. Para quê? Para colocar entre vírgulas, deixar o verbo longe do sujeito e te confundir. É isso que acontece. A especulação e o comércio ilegal, retira o que está intercalado aqui. Podem tornar. Ok? Então tome cuidado com isso. Toda vez que tiver ali uma oração intercalada, um adjunto intercalado, um aposto intercalado, algo entre vírgulas, você precisa retirar e concordar o verbo lá com o sujeito que está antes, tá? As notícias informaram que, até hoje, em nenhuma parte do mundo se substituíram totalmente as moedas reais pelas virtuais. Correto. Gente, isso daqui é quase uma pegadinha, tá? Preste atenção aqui. As notícias informaram que, até hoje, em nenhuma parte do mundo se substituíram totalmente as moedas. Olha aqui, as moedas foram substituídas, plural. E o que acontece aqui? Ai, mas esse C depois da vírgula. Tá falando de colocação pronominal? Tá pedindo a forma verbal em destaque. É para você ver se o verbo tá concordando certo ou não. Outra coisa, essa vírgula aqui tá com em nenhuma parte do mundo. Tem um adjunto adverbial aqui intercalado. Essa vírgula não é uma vírgula de pausa. Então, isso daqui seria assim: ó, as notícias informam que até hoje se substituíram totalmente as moedas. Você poderia falar assim normalmente, sem se preocupar com essa próclise aqui. Mas, qual é o tchan da questão? É que não fala de colocação pronominal ou de regra de norma padrão. Qual alternativa tem erro de não segue a norma padrão? E aí você vai ter que olhar tudo. Vai ter que olhar crase, vai ter que olhar ponto, vai ter que olhar verbo, vai ter que olhar concordância. Mas aqui já pede a forma verbal em destaque. Quer saber só do verbo. Então esquece isso daqui. O verbo está certo, concordando com moedas, gabarito, letra C. Letra D. De acordo com as regras do mercado financeiro, criou-se apenas 21 milhões de bitcoins. Criaram-se apenas 21 milhões de bitcoins nos últimos anos, tá? E, por último, o valor dos produtos comercializados seria no singular. O valor seria no singular. Por isso, gabarito, letra C. Terminamos aqui as questões de verbo da Banca Cis Gran Rio. E vocês podem ver que existe um padrão, né? Um tipo de questão de verbo que a banca gosta. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo.